Gente, vamos falar do volume 2 agora. Dos volumes 2, aliás. Das Mil e Uma Noite, a gente finalizou lá o volume 1 e entramos aqui, nesse volume 2, que é esse lilazinho. Esse volume vai se caracterizar pelas histórias emendadas. Não vai ter mais aquelas paradas no meio para Sherazade dialogar com Shariar ali, se ele vai executar a ordem de matá-la ou não. As histórias estão emendadas e as noites não são mais paradas para diálogo deles. Sherazade está emendando uma história na outra. E assim vai ser o volume 2 todo. Logo no início, as primeiras 50 páginas, é uma continuação, uma reviravolta da história que estava no final do volume 1, que é do príncipe da Pérsia e da princesa da China. Lá, a princesa da China era o foco da história ali, né? Eles tiveram problemas porque os gênios os transportavam de um país para o outro até que sua história de amor foi ajustada. Só que qual foi a trama de aranha que Sherazade fez nessas histórias? Lá, a princesa da China era a mocinha da história. Já aqui no volume 2 ela já emenda a história dessa mesma família, mas já contando o que aconteceu anos depois. Ele se casou com outra princesa e ambas tiveram filhos. Só que depois que esses rapazes cresceram e se tornaram homens bonitos, porque aos 15, 16 anos lá eles já eram homens formados, elas se apaixonaram cada uma pelo filho da outra. E aí, o que é extraordinário nessa história? Que no início, as princesas que eram princesas, as mocinhas da história se tornam vilãs. No sentido, é uma reviravolta louca. No sentido de que elas se declaram para os filhos e eles as rejeitam por respeito ao pai. Só que aí elas fazem uma trama para que o sultão ache que é os meninos que tentaram seduzir elas. E nisso o sultão, muito sensível e sem procurar muita explicação, acaba mandando matar os dois filhos. É uma reviravolta muito louca que há na história, do volume 1 pro volume 2. E aí, os meninos, esse volume 2 vai contar essas primeiras 50 páginas, a história desses meninos, as aventuras que eles vão viver para provar, para encontrar o amor da vida deles, de cada um, e para provar que para o sultão que eles não fizeram aquilo do que foram acusados. Então essa história é muito legal. Eu acho que é uma das histórias que mais vai ficar marcada para mim das Mil e Uma Noite por ter muitas reviravoltas mesmo. O primeiro era um amor único do príncipe da Pérsia com a princesa Badura, que é da China. Aí depois, quando eles se acertam, ele acaba tendo uma outra história com a outra princesa que ele se casa com consentimento da Bandura porque ela ajuda, salva a vida dele. Aí eles têm filhos e nesse segundo volume elas já entram como vilãs por ter essa paixão louca por o filho da outra. Então, assim, é uma história que tem muitas reviravoltas. É bem legal. Depois disso, Sherazade conta mais 6 histórias para o sultão até chegar a 215, a página 215. Dessas 6 histórias, a que mais me chamou a atenção foi a de outro príncipe da Pérsia com Sahara, que é a princesa do reino de Samadal. Esse reino de Samadal é um reino aquático. Foi bem na época que eu estava produzindo o Conto de Sereias e foi muito legal. Eles não usam o termo sereia, mas a história se passa quase toda nesse reino aquático. Então eles abordam essa questão dos seres marítimos que pode respirar tanto embaixo d'água quanto na terra. É uma história bem legal também que Sherazade conta para Shariar. As outras histórias que intercalam são histórias de amor um pouco mais previsível. Embora nada nessas histórias seja muito previsível, por elas terem essas reviravoltas. Uma hora é vilão, uma hora é mocinho, tudo na mesma história. Uma hora é um rei bom e uma hora a ambição sobe a cabeça e ele se torna muito cruel, ou ele é muito cruel e se torna bonzinho demais. As histórias sempre têm essas reviravoltas assim. Mas já
Até aí ela já está na página 215 e continua vivinha lá contando as histórias dela para Shariar. Então, das Mil e Uma Noite, vamos ficar até aqui, até mais ou menos o meio. As duas histórias que mais chamou a atenção foram essas duas. A das histórias dos filhos, né, do príncipe da Pérsia e a história da princesa Sahara do reino de Samadal, que é o reino aquático. E aí a gente vai para Érago, né? O volume 2 de Érago se chama Eldeste, tá? Que é esse volume aqui, nada gordinho, para não dizer o contrário. Aqui, o que acontece? No volume 1, né, no Érago, dá a impressão de que ele está partindo já para em busca dos elfos. Só que isso não acontece. No volume 2 aqui, eles começam ainda com os Vardens e ainda acontece muita coisa até ele sair de lá. Logo nos primeiros capítulos, você vai ter várias pequenas invasões dos Urgats, que eles tinham, né, a última batalha do volume 1. E nessas invasões, nessas pequenas invasões, que na verdade eles estão tentando terminar de liquidar com os Urgats, de limpar ali o território deles. E nesse vai e vem acaba acontecendo o quê? O Murtag acaba sendo capturado e desaparece. Então Érago fica ali ferido e sem o amigo de viagem dele, de confiança, digamos assim, porque ele tá ali em meio a pessoas que ele tá conhecendo agora. No meio da limpeza do território ali, eles ainda acabam perdendo um dos líderes dos Vardens, que é o líder que tinha recebido ele lá, o Ali Jarrad. E nisso, Érago fica mais enrolado ainda com a política. Ele sabe que ele precisa acompanhar a área para treinar, mas os Vardens acabam de perder um dos seus líderes e aí a política fica mais complicada ainda. Antes de ir embora, ele acaba tendo que esperar até um novo líder ser escolhido, que acaba se tornando a filha de Ali Jarrad. Ele precisa agradar os anões e deixar os Vardens o mais seguro possível. Então, todos os primeiros capítulos, é toda uma política que ele tem que aprender a lidar ali. Ainda incluindo os mágicos, que é um povo que vive ali sem obedecer a liderança de ninguém, mas ajudando. E não são muito confiáveis. Então, a gente tem um dos momentos emocionantes aqui, que é o sepultamento do líder dos Varden. Daí, o livro dá um pulo para a aldeia de Érago novamente, onde ele vai começar a contar e a mostrar o que aconteceu na aldeia depois da saída de Érago, e aí já usando a pessoa do primo dele, de Horan. A gente vai descobrir como Horan chegou voltou para a aldeia, como descobriu a morte do pai, o desaparecimento de Érago, e as criaturas que tinham atacado Érago não foram embora. Eles voltam para o vilarejo para descobrir porque Érago fugiu com Bron, mas o pessoal do vilarejo só sabe que ele fugiu, mas não sabe por quê. Então essas criaturas voltam e aí começa toda uma história a ser formatada. A gente vai ter vários capítulos contando a história do pessoal do vilarejo ali. Aí a gente vai ter o primo de Érago aos poucos se tornando o líder daquele vilarejo, porque as pessoas não querem entregá-lo para aquelas criaturas estranhas, mas não sabem como lidar com as criaturas. Eles acabam optando por esconder Horan e entrando em conflito com essas criaturas. O vilarejo sofre várias alterações para resistir a essas criaturas e Horan acaba ferido e a noiva dele é sequestrada. Nisso ele começa a se organizar com o povo para decidir se eles permanecem na aldeia ou se eles saem de lá, porque as criaturas prometem voltar. Elas querem porque querem saber onde está Érago, só que ninguém sabe onde está Érago. Na falta de Érago,
eles acabam querendo levar embora o primo de Érago, e o povo, o pessoal do vilarejo não quer deixar, porque obviamente as criaturas não inspiram nenhuma confiançazinha. Enquanto isso, Érago termina as questões políticas dele no vilarejo dos Varden e começa a sua caminhada em busca de achar a cidade dos elfos. Só que aí ele está na companhia de Arya e o rei dos anões manda uma companhia com Eragon, na verdade, para supervisionar o treinamento dele. Então parte de lá Arya, Eragon e o novo acompanhante, que é Oric, um dos anões de confiança do rei. Então eles três partem nessa viagem em busca da cidade dos elfos, já que Murtagh foi dado como desaparecido e Eragon não sabe realmente se ele ainda está vivo ou morto. Então nós estamos aqui na página 202, onde eles estão no meio do caminho dessa caminhada, que é menos perigosa do que quando Eragon foi às cegas, porque agora ele volta com 2 pessoas experientes em viagem, mas mesmo assim não deixa de ter perigos pelo caminho. Mas eles estão vindo aí em busca da cidade dos elfos, e Horan está para decidir se eles vão sair do vilarejo ou não, já que eles resolveram enfrentar as criaturas ao invés de se dobrar a elas. Então é isso, nós estamos lá para quase no meio do volume 2, das 2 sagas que estamos lendo, ok? Assim que folgar e tiver mais sexta-feiras livres e chuva, nós vamos, eu vou fazer um vídeo para terminar esses 2 volumes, beleza? Leiam, porque os volumes estão dando muito o que falar. Essas sagas grandes, eu recomendo a experiência nova que a gente está vivendo esse ano, de ler junto. E eu super recomendo, porque tem algumas sagas enormes que as histórias às vezes ficam cansativas, mas quando você tem alguém para poder conversar é muito mais animador de ler. E isso é uma dica que pode ocorrer com outros livros também, porque às vezes você quer ler, mas não sabe por onde começar. Seria bem legal você começar a ler um mesmo livro que uma outra pessoa e conversar sobre o livro. Isso ajuda bastante. Mesmo nós, tanto eu quanto Isa e o restante do pessoal que frequenta o clube, que tem um costume maior de ler. Tem algumas leituras que ler e comentar com os amigos é muito mais prazeroso do que só ler e guardar o livro. Então fica a dica aí, quem quiser pegar esses livros e ler junto com a gente e conversar, é uma ótima pedida. Ok, crianças? No mais, beijo e até os próximos vídeos.